Oi, galera, vamos para o nosso PL dessa semana. A prática de hoje vai correlacionar isótopos e massa atômica. Os elementos químicos diferenciam-se pelo seu número atômico Z, que é o número de prótons, ou seja, cada elemento químico é formado por um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. No entanto, os átomos que compõem o mesmo elemento químico podem ter algumas características e propriedades físicas diferentes. Por outro lado, átomos de diferentes elementos químicos podem ter semelhanças entre si. Essas semelhanças e diferenças nas propriedades dos átomos devem-se principalmente à quantidade de partículas atômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Uma das principais semelhanças atômicas é a isotopia. Os átomos que realizam esse fenômeno entre si são chamados de isótopos. Mas o que são isótopos, né? Se você não está lembrado das aulas de química, né? Vamos relembrar. São átomos de um mesmo elemento químico que possuem a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, mas diferenciam-se pelo número de massa. Lembrando que a fórmula da massa é essa daqui. A é igual a Z mais N, né? Sendo Z o número de prótons e A o número de massa. O número de massa é diferente porque a quantidade de nêutrons do núcleo é diferente também. Um exemplo bastante comum é o do elemento carbono. Ele possui 3 isótopos: o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. O carbono 12 possui uma abundância de 98,89% na natureza. Ele possui 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo, por isso ele é chamado de carbono 12. 12 é representando a massa atômica. Por que é 12? 6 mais 6, 12. O carbono 13 possui uma abundância de 1,01 a 1,14% na natureza. 13 é a massa atômica desse elemento, que possui 6 prótons e 7 nêutrons no núcleo. 6 mais 7, 13, dando a massa atômica. Lembrando que eu estou fazendo essa soma porque eu tenho aquela fórmula A igual a Z mais N, já citada. Já o carbono 14 possui 6 prótons e 8 nêutrons. 6 mais 8, 14. Esse carbono 14 ele é muito raro na natureza, é só possível encontrar traços de sua existência. Observe que o nome dos isótopos é geralmente escrito da seguinte forma: nome do elemento mais número da massa. É assim que a gente diferencia os isótopos. Carbono 12, massa atômica. Carbono 13, massa atômica. Carbono 14, massa atômica. Os únicos isótopos que possuem nomes próprios são os isótopos de hidrogênio, que são prótio, deutério e trítio. Aqui eles estão representados. O prótio possui um próton e nenhum nêutron. Então, qual que é a massa dele? 1 mais 0, 1. E possui uma abundância de 99,98% na natureza. Já o deutério possui massa 2, porque possui um próton e um nêutron. Sua abundância é de 0,015%. Já o trítio, que é o mais raro, só encontra traços dele na natureza, possui massa atômica 3, por possuir um próton e 2 nêutrons. Apesar de possuírem números de massa diferentes, os isótopos correspondem ao mesmo elemento químico. Essa é a origem do termo isótopo. Iso significa igual e topos significa lugar, fazendo referência ao fato de ocuparem o mesmo lugar na tabela periódica. Agora a gente vai entrar mais no tema da aula, porque a gente vai correlacionar isotopia com massa atômica. A massa de cada elemento que aparece na tabela periódica corresponde à média ponderada das massas atômicas dos seus isótopos. As proporções de abundância na natureza dos isótopos naturais dos elementos químicos são praticamente constantes para qualquer amostra. Visto que correspondem ao mesmo elemento, os isótopos possuem as mesmas propriedades químicas,
que são definidas pelo número atômico, ou seja, o número de prótons, mas possuem diferentes propriedades físicas que dependem do número de massa, como é o caso da densidade. Os isótopos também possuem diferentes propriedades nucleares, havendo alguns radioisótopos, ou seja, átomos que possuem as mesmas propriedades químicas do isótopo, que não é reativo, mas com a diferença de que emitem radiações do seu núcleo. Essa observação pode ser exemplificada pelo carbono 14 e o trítio, que são radioisótopos. O carbono 14 possui meia-vida de 5.730 anos, sendo incorporado por todos os seres vivos. É por essa razão que ele é usado na verificação de idade de fósseis, pois depois que o ser vivo morre, inicia-se uma diminuição da quantidade de carbono 14 em razão da sua desintegração radioativa. Já o trítio possui meia-vida de 12,26 anos. Agora é sua vez de correlacionar isótopos e massa atômica através do experimento dessa aula. O objetivo da aula de hoje, além de fazer com que vocês entendam de uma vez por toda o que é isotopia, é correlacionar como a massa atômica se altera em isótopos. Para isso, a gente vai entrar no site que usamos na aula passada de PL também, o FET. Tá aqui o link, também está disponibilizado no GPA e na sala virtual do WhatsApp. Quando você entrar no link, você vai dar de cara com essa tela. Você vai clicar nesse play aqui. Com isso, você será redirecionado para essas escolhas. Você vai optar por isótopos. Então, você vai clicar aqui em isótopo. Então, vai abrir nosso experimento. De novo, um experimento online em razão da pandemia e tudo mais. Como funciona? Você pode escolher seu elemento químico aqui, por exemplo. Eu selecionei o hidrogênio, então veio parar o hidrogênio aqui. E também selecionar a quantidade de nêutrons, da mesma forma do experimento passado, arrastando essa bolinha de nêutron para o núcleo atômico. À medida que você vai adicionando esses nêutrons, a massa atômica vai mudando, só você clicar aqui em massa atômica, e vai te informar se esse elemento é estável ou instável. Também é possível ver a abundância na natureza clicando nesse maisinho aqui ao lado. Se você quiser fazer de novo, limpar e tentar de novo, é só clicar aqui nessa setinha de recomeço. Agora, o que é para fazer? Primeiro, você vai clicar no elemento oxigênio e vai responder no seu caderno. Qual o número atômico desse elemento? Ele é estável? Como você vai saber se ele é estável? Vai aparecer a informação lá embaixo para você. Número 2. Consiga um número de massa 20. Quantos nêutrons foram adicionados? O elemento continua estável? Bom, para a gente alterar número de massa em isótopos, o que a gente faz? Adiciona nêutrons. Então, você vai adicionar nêutrons a esse oxigênio que você já tinha selecionado e escrever quantos nêutrons você adicionou até que ele conseguisse essa massa 20. E vai escrever também se isso estabilizou o elemento ou desestabilizou, né? Se ele é um elemento estável ou instável. Número 3. O número atômico do elemento se modificou entre o primeiro e o segundo momento? Justifique. Você vai olhar lá no seu experimento. Na número 1, você anotou qual que era o número atômico inicial. Agora você vai ver o número atômico final. É o mesmo? Se não, por que mudou? E se continua o mesmo, por que continua o mesmo? Número 4. Retire 2 nêutrons do elemento e escreva a abundância desse elemento na natureza. Você tem um oxigênio com número de massa 20. Você vai retirar 2 nêutrons, ou seja, o número de massa vai ser 18. Você vai clicar lá naquele maisinho de abundância na natureza e escrever quanto ele é encontrado. Número 5. Faça uma rápida pesquisa e escreva aqui o que significa um elemento instável. Essa pesquisa pode ser feita em livros, na internet ou com alguém que entende do assunto.
Então é isso, primeira série. Espero que vocês façam tudo certinho. Mandem as fotos no grupo e as atividades no GPA. Até semana que vem.